Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a matéria aí de física mecânica, né? Antes a gente tinha visto parada em movimento uniformemente variado, né? E agora a gente vai começar uma nova parte que é a dinâmica. A gente vai ver a parte das forças e o que causou a aceleração para tal corpo chegar em uma velocidade ou ele se movimentar, né? Aqui, ó, nas leis de Newton, mas para fazer isso a gente precisa entender as leis de Newton, né? Que são a base para o entendimento da mecânica clássica, né? E desses tópicos dentro da mecânica clássica, que é estática e dinâmica. Ó, são três as leis de Newton, que fazem parte da base do entendimento sobre a estática e dinâmica dos corpos da mecânica clássica. Mecânica clássica era o entendimento que tinha antes da relatividade geral de Einstein, né? Na mecânica clássica a gente pode entender o movimento dos corpos. Na estática, dentro da mecânica clássica, a gente estuda o movimento dos corpos, entre aspas, né, que estão sobre equilíbrio de forças ou em velocidade constante, né? Eles estão parados em repouso, né? A dinâmica é quando alguma dessas forças se sobressai. Se o corpo não estiver em equilíbrio de forças, se ele estiver, é, se ele estiver em movimento e com a velocidade variando, né? Ou seja, com a aceleração, ele não está com uma velocidade constante, então o corpo tem alguma força sendo imprimida nele, né? Alguma força fez com que ele saia desse princípio. A gente vai ver agora na segunda lei de Newton, né? A primeira lei é a inércia. A primeira lei de Newton é a inércia. E a gente vai ver o que fala agora. Aqui é um resuminho, eu vou entrar mais detalhadamente, mas a gente pode ver. Ó. Quem elaborou as três leis de Newton, o Isaac Newton. Elaborou as três principais leis de Newton, que são a base para o entendimento do movimento dos corpos, né, na mecânica clássica. As forças, aqui a gente já pode ver, são necessárias para modificar o movimento. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos para a primeira lei de Newton, então. Ó. Primeira lei de Newton, inércia. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Velocidade constante, possibilidades, movimento retilíneo uniforme ou repouso. Então é aquilo que eu tinha te falado, é aquilo que eu tinha falado da estática, né? Na estática, o corpo está em inércia, né? Ele está em repouso ou ele está em movimento uniforme, né? Retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade dele é constante. E isso quer dizer que não tem nenhuma força sendo imprimida no corpo que vai aumentar a aceleração dele ou diminuir a aceleração dele. Por isso que a gente vê aqui, ó, força resultante igual a zero, né? Segundo a lei de Newton, a gente vê, ela é a lei fundamental, ela é o princípio fundamental da dinâmica, que a gente vai estudar agora. Ela fala da relação direta entre força e aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? A gente vê isso aqui, ó. Então, toda vez que você imprimir uma força e ela sobressair e o corpo não estiver em equilíbrio, por exemplo, vamos supor que você imprime uma força de 30 newtons para a direita num corpo, e aí, ao mesmo tempo, alguém imprime uma força de 30 newtons igual para a esquerda nesse corpo, ele vai ficar, né, parado. Ele está em equilíbrio de forças. Se você tiver numa... Deixa eu pegar o pointer aqui. Agora dá para ver melhor. Se você entendeu, se você tiver num equilíbrio de forças, aí você vai estar em inércia aqui. Se você tiver nenhum desequilíbrio de forças ou ação sobre só uma força, por exemplo, você sozinho colocou 30 newtons de força num bloco à direita e não tem nenhuma força contrária a ela, então ele vai estar em movimento, você vai estar causando uma aceleração nesse corpo, entendeu? Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Aqui, ó. Ele fala que se você imprime uma força, por exemplo, um soco na parede, horizontal, você dá um soco horizontal na parede, você vai sentir a dor, né? Vai doer sua mão. Porque esse impacto, quando você dá o soco, sendo imprimido em um outro corpo, porque o princípio da ação e reação são em corpos diferentes. Aqui, ó, aplicadas em corpos diferentes. Então, elas não se anulam. Se eu aplicar 30 newtons de força, por exemplo, num soco na parede, eu vou sentir isso, meus ossos, meus tecidos, como a reação dessa força, né? Da força que eu imprimi na parede, na minha mão. Então, a parede vai estar fazendo uma força normal, que a gente chama normal é a força que a gente chama de contato, né? Ela vai estar imprimindo uma força normal à minha mão, de mesma direção, ou seja, horizontal, mesmo módulo, 30 newtons, como a gente falou,
e sentido contrário, né? Então, se eu dei o soco, eu vou sentir isso voltando no meu braço, né? Aí, ó, primeira lei de Newton, princípio da inércia. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a sair desse estado por forças imprimidas sobre ele. Então, o que a gente pode ver aqui o brother andando de skate, né? Como ele está andando e de repente ele pá, bate na pedra. Aqui, ó. Um corpo em movimento tende e tô. O moleque bate na pedra e continua. Ele é lançado para frente, né? Aqui, ó. Por que isso acontece? O skate, ele está sob uma certa velocidade, né? Ele está em movimento. Ele está sob uma certa velocidade, a gente não sabe se tem uma aceleração ou não, mas ele está sob uma velocidade. Ele está em movimento. E quando ele bate na pedra, o moleque que está num corpo diferente do skate, o skate é um corpo e o menino é outro corpo, né? Para física. Quando ele bate, ele é lançado para frente com uma velocidade, a velocidade que ele estava em cima do skate, né? Então, se você estivesse no espaço, por exemplo, num lugar onde não tem, por exemplo, gravidade ou atmosfera, né? Porque no sentido real, aqui, se a gente fosse ver na Terra, uma hora esse moleque ia cair no chão, né? Ele ia se espatifar ou bater aqui na frente no cactus. Porque tem coisas que impedem o nosso movimento. Por exemplo, as moléculas de ar aqui da nossa atmosfera, que tem, por exemplo, 20% de oxigênio, mais ou menos, né? 80% de nitrogênio e uma infinidade, né, por exemplo, argônio, ou outros gases que estão presentes na nossa atmosfera, né? E essas moléculas, esses átomos que estão no ar, essas moléculas, você bate nelas e isso imprime uma desaceleração em você, entendeu? A aceleração, a gravidade também vai te puxar em relação a essa foto para baixo, né? E as microvelocidades, não velocidades, as microfraturas, né? Os quebradinhos que tem no chão, se você pegar no microscópio e for ver no chão, você tem um certo atrito no chão porque tem irregularidades no chão, né? E essas irregularidades vão batendo com o seu pé, por isso que você se imprime para frente, você pisa no chão, empurra o chão para você ir para frente, né? Então, você só consegue fazer isso porque tem atrito. Se você estiver numa superfície que tem pouco atrito, você escorrega, né? Então, se você estivesse numa superfície que não tem quase nenhum atrito, ou nenhuma força, tipo, nenhuma molécula no ar, nenhuma atmosfera que vai conseguir desacelerar você, você continua para sempre para frente com a mesma velocidade, que é o que seria no espaço. Vamos supor que você está no espaço andando de skate, e aí você vai lá e o skate bate em alguma coisa. Você continua para sempre para frente com a mesma velocidade. Se nada, até você bater em alguma coisa ou alguma coisa imprimir uma força que vai desacelerar você, entendeu? Vamos supor, não sei, a gente tá sendo muito hipotético aqui, mas, por exemplo, uma tempestade de meteoros. Aí se um meteoro bater em você, você vai parar sua velocidade, mas se não, você vai continuar para sempre em inércia, entendeu? Por exemplo, a gente pode ver isso aqui nesse exemplo do trem, mas acredito que no caso aqui parece mais um metrô, né? No trem aqui, ó, você tá com as duas mãos no corrimão e com os dois pés no chão. O seu pé, ele tá fazendo atrito com o chão, com as ranhuras do chão, e a sua mão tá segurando no corrimão. Por isso que você, quando ele começa a ter uma aceleração, né, começa a ter uma aceleração e ir para frente, uma velocidade, o trem vai para frente e você fica no mesmo lugar. Mas só porque você está preso aqui ou com o pé aqui, calma, deixa o caminhão do gás passar aqui que eu já volto. Meu Deus do céu.